E nesse período, no meu trabalho, eu estava sofrendo uma perseguição incrível, cara. E eu comecei a perguntar para Deus, eu falei, Jesus, por que eu estou sofrendo essa perseguição inteira? Porque eu comecei a jejuar no trabalho, renunciei o café da manhã. Daqui a pouco eu renunciei o almoço. Daqui a pouco eu renunciei o café da tarde. Daqui a pouco eu só estava me alimentando quando chegava em casa. E o pessoal tudo. Não, aí começou. E a perseguição, e para aguentar esse baque, eu entrei nesses propósitos de jejum e oração. Meio-dia eu tirava um período de oração, tirava um cochilinho só para o corpo aguentar para quando eu voltasse a trabalhar. E aí eu só me alimentava quando chegasse em casa. E eu perguntei para Deus e o Senhor disse assim para mim: Você está gerando. Sinta as dores de parto. Hum. Suporta. Eu falei, mas Deus, como assim? Você está gerando, você está gerando. Suporta, só suporta. E aí, nesse período de suportar, fui pro Ministério Assembleia de Deus Vida Nova. Já era o pastor? Pastor Esmeraldo, Já pastora era. Zilândia, já eram eles os pastores de lá. E aí eu falei, poxa, amor, vamos fazer o seguinte? Porque assim, eu conversando com a pastora, Deus falou para mim que eu estava gerando. Eu conversando com a pastora, eu falei, pastor, eu vou aí na casa da senhora para a gente conversar sobre a obra. Poxa, tô novo no ministério, quero saber como que é o andamento, onde eu posso ser útil, onde eu posso atuar, tal. E aí eu comprei um bolinho assim, tal, e levei. Só que antes de eu levar, eu falei para minha esposa assim, falei, amor, se a pastora vir me procurar para ficar com os adolescentes, porque os adolescentes, a liderança tinha renunciado. E como Deus disse que eu estava gerando, eu falei, opa, eu já fiquei meio Esperando já. Exato. Falei, se a pastora falar para mim que é para mim ficar com os adolescentes, eu não vou aceitar, não. Pronto, eu vou fazer um voto com Deus aqui agora. Só aceito se ela falar que uma irmã pediu, só se a irmã fulana pedir para a pastora me chamar. Aí eu aceito. E aí eu sentei na cadeira com a pastora, nós começamos a conversar e tal. Ele falou assim, então, a obra do Senhor, você sabe que ela tem uma necessidade muito grande, a seara é grande, poucos são ceifeiros, mas eu preciso de você em outra área. Fulana veio conversar comigo e eu achei uma boa ideia. E eu queria saber se você pode A ficar oração com dele é os... forte. É forte. Queria saber se você pode ficar cuidando dos adolescentes. Eu ia até perguntar isso pra você. Hoje em dia a gente vê esse meio muito escasso de oração, jejum dentro da igreja. A gente vê uma falta disso Sim. no meio do povo evangélico. Eu falo isso não citando denominações, mas generalizando. Hoje a gente sente uma falta a respeito desses assuntos do jejum, oração. Você acha que o que você poderia dizer se tem muito os seus efeitos, se a palavra se cumpre aí, se tem muito os seus efeitos, aquele que ora e acredita naquele. Para quem está pedindo, né? Para quem Sim. está Eu vou chegar, eu vou orando. responder, mas já, deixa eu só concluir uma coisa aqui. Quando a pastora disse para mim sobre ficar com os adolescentes, eu baixei a cabeça e comecei a chorar, porque eu tinha feito um voto com Deus em casa, só tava eu e minha esposa também baixou a cabeça, Entendeu e também. a pastora não entendeu, e aí eu expliquei para ela o porquê que eu estava chorando e aceitei. Só que, assim, para quem saiu da vida que eu saí, eu só iria conseguir vencer com revestido, revestido. Hoje as pessoas se perguntam para mim, ah, por que você fica 3 dias no monte? Porque eu sei das minhas guerras. Por que você jejua, abre propó de 21 dias? Assim, eu sou fascinado em pregar a palavra de Deus, mas eu sou fascinado também em ver Deus agir, em ver a eficácia da palavra realizando aquilo que ela realiza. Porém, a unção está na vida do pregador. Então eu tenho esse dever de orar e jejuar e ter uma vida em santificação para ver Deus fazer. Foi assim que eu aprendi. Aprendi com homens que me levaram para a oração. Todas as vezes que eu estava meio desanimado, vamos fazer uma campanha de oração, vamos subir para o monte, vamos buscar juntos. E isso daí gerou em mim esse desejo, e uma vez quem tem intimidade com Deus nessa área,
Não adianta, irmão. Não tem como você fugir disso, dessa plenitude, de você sentir essa presença constantemente. Eu passei a vencer a dependência química logo pela libertação que o Senhor me deu, mas eu vivo numa comunidade em que as pessoas fumam e sopram e você vai passando, daqui a pouco você sabe, então não tem respeito nenhum. E como que eu ia vencer? Jejum e oração. Eu só consegui vencer essa casta de demônio, né? Essa guerra espiritual, a partir do momento que eu passei a dar ênfase e valorizar a minha vida espiritual com Deus, a minha comunhão com Deus. Porque, na verdade, você não vai cair de uma hora para outra. O diabo vai vir sorrateiramente, sabe? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Quando você vai perceber, acabou. Davi não caiu de uma hora para outra, né? Primeiro ele fica no palácio, primeiro ele deixa de ir para a guerra, depois ele vai olhar para aquilo que não era para olhar. Depois ele chama. Exato. Então, assim, eu passei a viver e adotar uma vida de intimidade com Deus dessa forma. Eu ainda trabalhava, né? E trabalhava numa injetora, tudo. Nesse período de jejum, que eu fui para a DVN, que começamos a cuidar dos adolescentes, foi algo muito tremendo, porque aí Deus começou a me chamar para a obra, literalmente. Era gente que me convidava para oração, gente que me convidava para culto, para pregar, e assim, para viver nessa correria toda, começou a pesar para mim. Começou a pesar, porque eu tinha uma necessidade de Deus muito grande. Eu precisava estar constantemente de joelho, buscando em jejum e oração, e Deus falou para mim: sai do serviço, sai do trabalho. Eu falei: ah, não, poxa, pizza todo final de semana, não tem condições, eu tenho uma família, né? Até o ponto de eu conversar com a minha esposa, falei: amor, Deus está me chamando para a obra. E Queria seu tempo. Deus me quer integralmente na obra dele. E aí eu queria saber sua opinião. Porque, querendo ou não, eu sou o sacerdote da casa. Eu que tenho que prover a casa. Ela olhou para mim assim e falou: se é Deus quem está te chamando, sai. Tô contigo. Era de oração Até me também. emociona um pouco porque tudo que minha esposa passou comigo e hoje nós estamos vivendo hoje essa plenitude de Deus foi muita perseverança que ela teve e Deus nos ensinou o que é viver realmente totalmente na dependência de Deus. Vivemos isso literalmente. Fui pedir as contas para o meu patrão e para convencê-lo, ele é espírita. Mas por que você não quer? Não, cara, eu gostei muito de você, fica aqui com a gente, trabalha com a gente. O que está acontecendo? Eu falei: não, aconteceu algumas coisinhas e é melhor para mim. Vou falar a verdade para o senhor. Deus está me chamando para a obra. Falou: a única queixa que eu tenho de você e dos funcionários aqui é que você não está nem se alimentando, né? Eu falei: não adianta, eu não vou conseguir explicar e você não vai entender, né? Falei: então quer saber? Eu não vou deixar você pedir as contas, não. Eu vou te mandar embora. Ele me mandou Te deu embora. os direitos. Isso, me pagou todos os meus direitos. Ó, a porta tá aberta. Quando você quiser voltar, tá aqui. Cara, eu não tô entendendo, mas tudo bem, vai, pode ir. E aí eu Deixou saí, você não querendo deixar. exatamente. E fui, por bondade de Deus, me entreguei na obra do Senhor e Deus começou a fazer. Deus começou a me levar para pregar, Deus começou a me levar culto nos lares, Deus começou a realizar. E para a glória do Senhor, o apoio que os pastores me deram, pastor Azilândia, pastor Esmeralda, a igreja me abraçou, cara. Era disso que eu precisava, de alguém que acreditasse em mim.